Olá, amados irmãos, amigos. Nós vamos nesse dia meditar em mais uma parábola de Jesus e essa parábola nós encontramos em Mateus, no capítulo 13, dos versos 47 ao 50. Eu vou fazer a leitura dessa parábola na versão Nova Almeida Atualizada e a palavra diz assim: O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie. E quando já estava cheia, os pescadores a arrastaram para a praia e, assentados, escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus, em seu ministério terreno, utilizou muitas parábolas e essas parábolas de Jesus apresentavam histórias com personagens ou situações que os seus ouvintes poderiam, se identificando, entender facilmente. E Jesus usava as parábolas para transmitir nelas uma mensagem com princípios espirituais para serem aplicados tanto no dia a dia, naquele tempo, como também no nosso dia hoje, para que possamos ser transformados pela importante mensagem do Senhor Jesus. Por isso é muito importante, ao lermos as parábolas, não se atermos nos detalhes, pois geralmente são figuras, mas refletir sobre a lição central da parábola. A parábola da rede, essa que nós lemos aqui, conhecida como a parábola da rede, é uma das muitas histórias que Jesus contou para nos ensinar verdades espirituais, e aqui, em especial, sobre o reino de Deus. Essa história ela é encontrada apenas em Mateus, e a mensagem central dela a gente pode achar no verso 49. Aqui está a mensagem central, o ensino de Jesus. Diz assim o verso 49: Assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos, e o verso 50, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui Jesus nos ensina que haverá um julgamento final para todos os seres humanos, sem exceção. Na história, Jesus compara o reino de Deus a uma rede que é lançada ao mar, e ele pega peixe, essa rede pega peixes de todas as espécies. Quando a rede é puxada para a praia, os pescadores separam os peixes bons dos peixes ruins. Os bons são colocados em cestos, como diz ali no texto, e os ruins são jogados fora. Essa parábola nos ensina que, assim como a rede apanha peixes de todas as espécies, o que significa que Deus não faz acepção de pessoas, nem de raças, nem de etnias ou de cultura, porque Deus ama a todas as pessoas e Ele deseja que todas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas também, meus amados irmãos e amigos, assim como na parábola, que os peixes bons são separados dos ruins, haverá um dia em que todos, também sem exceção, serão julgados. Os que são crentes em Jesus serão separados daqueles que rejeitaram a mensagem da salvação, serão levados para o céu, enquanto os incrédulos serão condenados. Quando a gente lê essa parábola com carinho, com cuidado, né, a gente vê um julgamento, e o julgamento final, que o texto aqui descreve, ele pode parecer assustador, porque Jesus ele usa palavras muito fortes aqui. Ele usa a palavra fogo, ele usa a palavra choro e ranger de dentes. Jesus usa esses termos para ilustrar a realidade de sofrimento desse lugar de punição. Mas a boa notícia é que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele deseja que todos sejam salvos. E Ele nos dá a oportunidade de receber pela graça, por meio da fé, a salvação através do seu Filho Jesus, que se entrega na cruz para nos livrar dessa ira futura que Jesus está aqui descrevendo.
Isso prova o grande amor de Deus, como nos lembra lá em João 3,16, que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja condenado, não venha a julgamento, mas tenha a vida eterna. Se nós cremos em Jesus e o seguimos com fidelidade, nós temos a garantia da salvação. E aí a gente não precisa temer o julgamento, né? Portanto, nós, como crentes, meus irmãos, nós não podemos reter só para nós essa mensagem, mas nós temos uma grande responsabilidade e também até um privilégio de compartilhá-la com as pessoas para que elas também possam ser salvas e evitarem a condenação eterna. Então nós devemos amar as pessoas, independentemente de suas origens ou raças ou até crenças, e devemos mostrar a elas também o amor de Jesus. Como nós fazemos isso? Fazendo o bem, praticando boas obras e falando dessa mensagem de salvação. Que bela parábola, que belo ensino, que alerta para nós. Que nós possamos lembrar que a rede da salvação, ela está aberta para todos, mas que nós devemos também estar preparados para o julgamento final, permanecendo fiéis a Cristo e compartilhando a mensagem do Evangelho. Vamos repetir o texto principal, a ênfase dessa parábola? Assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mas lembramos também que Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não venha a julgamento, né? Mas tenha a vida eterna. Deus é um Deus de amor, um Deus que deseja a salvação, mas é um Deus justo, e a sua justiça não falhará. Naquele dia, ele separará aqueles que deram voz, ouvidos à mensagem do Evangelho e creu no sacrifício de Jesus, daqueles que, infelizmente, serão muitos, que rejeitaram a mensagem da salvação. Que Deus nos ajude e que nos abençoe. Tenha uma excelente semana. Fiquem com Deus.